A delação premiada se transformou em efetivo instrumento de investigação e do processo criminal. Qual é o valor jurídico de uma colaboração e até onde ele vai? Quais são os limites do instrumento? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Tiago Colnago Cabral, da Terceira Vara de Tóxicos da comarca de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 13 anos e já passou por 4 comarcas: Malacaxeta, Manga, Governador Valadares e Belo Horizonte, onde está há 3 anos. É autor do livro Valoração do Exame Criminológico e é professor de Direito Penal e Processual Penal das escolas Escola Desembargador Edésio Fernandes, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a Escola Nacional de Formação de Magistrados do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e da Escola Judicial do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Doutor Tiago, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Pensamento Jurídico. É sempre um prazer, Orion. Muito obrigado. Nós temos aí os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes hoje da faculdade da Escola Superior Dom Helder Câmara me ajudaram a entrevistá-lo, e o quadro Pensamento Literário, que só fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Pois bem, a nossa primeira questão aqui é a delação premiada, né? Que de uma hora para outra aí, ela passou a ser usada intensamente e de maneira intensa, e essa experiência foi positiva ou esbarrou em algum excesso? Quais são as regras? Qual a avaliação que o senhor faz? Na verdade, a colaboração premiada, vista de um modo mais amplo do que propriamente apenas uma delação, né? Ela se revela como um instrumento muito eficiente de combate a essa nova criminalidade que marca o mundo moderno. A colaboração premiada, assim como outras tantas ferramentas, são ferramentas de investigação, são instrumentos de investigação de combate especificamente ao crime organizado. Nós passamos a ter uma realidade criminal absolutamente distinta da que tínhamos em outros momentos. Nós temos crimes que se caracterizam pela transnacionalidade, quer dizer, eles não observam mais os limites dos estados, eles ultrapassam os países, eles têm uma sofisticação muito grande de métodos de atuação, uso de ferramentas eletrônicas, de armas de grosso calibre. Nesse cenário de atuação criminal diferente, surgem várias ferramentas de investigação criminal diferente. E a colaboração premiada é tão somente mais uma dessas ferramentas. Outras que nós poderíamos indicar são o agente oculto, as interceptações telefônicas. Então, prisões preventivas? As prisões preventivas elas já existiam numa realidade mais antiga do direito penal, né? Sob a forma de uma prisão provisória. Mas elas não alcançam propriamente uma forma de investigação. O que me parece que acontece é que, no que diz respeito às colaborações, nós temos uma novidade no nosso regime jurídico. Elas são, sem dúvida, uma ferramenta nunca semelhantemente atuada no direito penal brasileiro, no direito processual penal brasileiro, de modo que os nossos operadores estão se adaptando a essa nova realidade. Quer dizer, para enfrentar o crime organizado, tem uma organização também. Exatamente. Né? Exatamente. Do lado do judiciário os métodos também mudam para atuar Exatamente. frente a esse crime. E, curiosamente, a legislação, de que maneira que ela incorporou a delação premiada? Porque o nosso código também tem 70, 80 anos, né? Assim? Exatamente. Nosso código é de 1941, nosso Código de Processo Penal. A colaboração premiada é regulamentada no Brasil na Lei 12.850, que é justamente a lei que regulamenta o combate ao crime organizado. E ela prevê, dentre as formas de investigação própria do crime organizado, a colaboração premiada. E quais são essas regras para a aplicação da colaboração, da delação premiada e necessária homologação? É justamente aí que começam os nossos problemas. E eles decorrem muito da novidade que o tema existe no país. Para que nós possamos identificar, por ser tratada na lei de crime organizado, se estabelece uma quase que unanimidade no sentido de que a colaboração premiada só pode ser aplicada nos crimes que envolvem organizações criminosas. Contudo, essa não é uma vedação expressa da lei, o que cria uma possibilidade, ao menos em tese, de que se queira implementar uma colaboração premiada nos outros crimes, mesmo não praticados por organização criminosa. Há ainda um outro aspecto muito interessante que decorre dos tratados que o Brasil é signatário. O Brasil é signatário, por exemplo, dos tratados de Palermo e de Merida, que prevêem um quantitativo mínimo de penas para a configuração do crime organizado. O fato criminoso tem que ter uma pena de, no mínimo,
4 anos para que possa se reconhecer a atuação de uma organização criminosa. E aí nós temos, por exemplo, quadrilhas que atuam em crimes que têm pena muito menor do que 4 anos. Um exemplo clássico e muito reconhecido por todos como organização criminosa é a do jogo do bicho. O jogo do bicho se disseminou em vários estados e é apenas uma contravenção penal. Então nós temos a possibilidade de atuação nas organizações criminosas, mas nem sempre é muito definido o que seria uma organização criminosa. E a delação premiada, doutor Tiago, ela teve grande repercussão nesse combate à corrupção. É inédito na história do Brasil, no mundo político, né? Descobriu-se então que havia uma organização criminosa nesse mundo também. Exatamente. A corrupção, por ter penas mais elevadas, ela viabiliza muito claramente o reconhecimento de uma atuação de uma organização criminosa. Sobretudo porque, na imensa maioria dos casos, os delitos de corrupção são acompanhados de delito de lavagem de capitais, para que possa se permitir o proveito econômico decorrente da corrupção. Então, nesse conjunto de crimes, corrupção e lavagem de capitais, é possível reconhecer a atuação de organização criminosa. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor contasse para a gente quem pode fazer a delação premiada, quem pode fechá-la e homologá-la e também saber sobre a eficiência desse instrumento aí nas investigações e no processo criminal. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre o Instituto da Delação Premiada. O nosso entrevistado é o juiz Tiago Colnago Cabral, da Terceira Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte. Doutor Tiago, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito desse instrumento da delação premiada. Quem é que pode fazê-lo na investigação, no processo todo aí, e também quem é que pode fechá-la, homologá-la? Essa é uma questão muito interessante, também decorrente do regime brasileiro das colaborações premiadas. Estruturalmente, em outros países, quem propõe a colaboração premiada é sempre o titular da ação penal. Na nossa realidade, o Ministério Público, o Promotor de Justiça, o Procurador da República. Ainda assim, a Lei 2.850, ao regular o tema no Brasil, previu expressamente a possibilidade de que o delegado de polícia o faça. Então, o delegado de polícia também pode propor a colaboração premiada. Seja federal ou estadual? Federal ou estadual. Com uma ressalva. Na hipótese de ser o delegado a propor, a proposta dele há de ser avaliada e, sobretudo, validada pelo titular da ação penal, o promotor de justiça ou o procurador da República. Antes do próprio magistrado. Exatamente. E aí nós entramos na segunda parte da sua colocação. Quem homologa? Quem homologa é sempre o juiz. O judiciário primeiro homologa e depois avalia. Como assim? No curso de uma investigação, se tem uma colaboração e essa colaboração é levada ao juiz. O juiz faz um exame de legalidade do acordo. Se as partes estão regulares, bem representadas, se foram assegurados os direitos de defesa do acusado, se o termo é regular, se as cláusulas são conforme a lei. Nesse caso, o juiz homologa. A partir daquele momento da homologação, a declaração, as informações trazidas pelo colaborador, ou seja, a delação propriamente dita, passa a ser transplantada para os outros processos, onde ela vai ser avaliada como prova, vai ser valorada como prova. A partir daí ela se torna prova ou vira uma condenação? Não, ela é uma prova. Para um processo que vai ser aberto ainda. Ela é uma prova, exatamente. E esse é um aspecto muito interessante, porque nós somos levados a concluir, muitas vezes até pelas notícias veiculadas pela grande mídia, de que o colaborador estabelece uma pena no acordo e imediatamente passa a cumprir aquela pena, quando na verdade não é o que ocorre. O que ocorre é que é feita uma proposta de sanção penal de comum acordo pela defesa do colaborador e pelo Ministério Público, e o juiz reconhece ou não a existência do crime, de modo que o sujeito pode ser absolvido a despeito de fazer uma colaboração premiada, e na hipótese de condenado, o juiz passa a avaliar a eficiência do acordo de delação para fixar a pena. Agora, sobre essa eficiência, doutor Tiago, até onde que vai isso? Porque a gente percebe que essa negociação, esse benefício que às vezes é concedido
ao réu, ao suspeito, ao acusado, ele é muito elástico, né? Às vezes, assim, ele pode ir até onde que ele pode ir com isso, ele pode se beneficiar ou até mesmo se favorecer numa situação em que ele transfere a responsabilidade para outra pessoa. Essa é uma questão muito interessante e você coloca dois aspectos muito importantes. O primeiro diz respeito ao fato de que o que difere a colaboração premiada da delação premiada é que na colaboração o sujeito reconhece a sua própria culpa. Na delação, não, ele atribui a responsabilidade ao outro e apresenta provas do envolvimento do outro. Essa é uma distinção importante. Daí porque, quando falamos de colaboração, nós somos levados a ressaltar sempre isso, de que o sujeito reconhece a sua própria culpa. Ocorre que não há um limite claro no que diz respeito aos poderes oferecidos à pessoa que transaciona com o colaborador, ou seja, ao titular da ação penal. A razão é simples, a lei prevê os benefícios que podem ser concedidos e, dentre eles, estabelece a proposta de perdão judicial. Ou seja, o promotor de justiça, o delegado de polícia, ao fazerem uma colaboração premiada, eles podem propor até o perdão judicial daquele sujeito. O que faz com que muitos entendam que, se o promotor pode propor até o perdão, ele pode propor qualquer outra cláusula. Essa, sem dúvida, é a questão mais divergente que existe hoje nas colaborações premiadas. E não deixar aquela impressão de impunidade, né? Exatamente. Doutor Tiago, eu vou ampliar a nossa conversa com o nosso debate, chamando os estudantes da Escola Superior Dom Helder Câmara para me ajudar a entrevistá-lo. Por favor, a primeira pergunta. Quais são os benefícios que o delator pode obter com a delação premiada? Camila, eu agradeço muito a sua questão e a sua colocação. E como foi dito, né, existe uma previsão legal de limites do que pode ser oferecido ao colaborador. Basicamente, reduções de pena e proposta de perdão judicial. Ocorre que, como se pode propor perdão, muitos sustentam que o Ministério Público tem a prerrogativa de propor outras tantas cláusulas, outros tantos benefícios e outras tantas restrições, além daqueles limites legais, a despeito de haver uma limitação legal expressa. A delação premiada deve se estender a todos os crimes existentes em nosso sistema penal? Muito obrigado, Adriana, pela sua participação e, uma vez mais, a colaboração premiada é uma ferramenta de instrução, é um instrumento para a apuração criminal dirigido especificamente por lei para os crimes, para as hipóteses de atuação de crime organizado. O que nós teremos que avaliar é, de regra, se cada situação criminal se configura ou não crime organizado. Objetivamente, portanto, a colaboração premiada se dirige às hipóteses de crime organizado. Quais as circunstâncias fizeram que a delação premiada fosse inserida em nosso ordenamento jurídico e quais são seus benefícios, tanto para o réu quanto para a sociedade? Olá, Marcelo, também fico agradecido da sua participação. E o cenário que possibilitou a introdução no regime jurídico brasileiro das colaborações premiadas é o cenário de uma nova criminalidade. Nós deixamos de ter uma realidade criminal pontual, individual, em que um sujeito pratica um fato em detrimento dos direitos de outro, para ter uma nova realidade criminal de atuação de organizações com subordinação, com hierarquia, que se marcam por transnacionalidade, elas não atuam num determinado território específico, elas têm atuação muitas vezes no mundo inteiro. Nós temos uma característica muito marcante, que é a sofisticação de métodos dessas organizações e, sobretudo, nós temos como ponto mais marcante uma cadeia de comando na qual grande parte dos membros da organização são simplesmente substituíveis. O sujeito que integra uma organização criminosa de tráfico de drogas, por exemplo, que se encarrega de preparar a droga, de vender a droga na rua, ele é simplesmente substituível. Ele é preso num dia, no outro dia tem alguém fazendo a mesma função. Então, nesse contexto criminal diferente, é que surge a necessidade de produção probatória diferente. E aí a colaboração premiada é uma ferramenta de muita eficiência para a sociedade. Muito bem, agradecer então a participação dos estudantes da Escola Superior Dom Helder Câmara. Doutor Tiago, estamos na reta final desse segundo bloco aqui, vou deixar uma questão para o senhor para o bloco seguinte aí, a respeito então do aperfeiçoamento desse instrumento da delação premiada, né? Há riscos de uma delação não apresentar provas materiais, mesmo assim ela ser considerada? O senhor fala sobre isso no próximo bloco.
Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos debatendo sobre a delação premiada enquanto instrumento de investigação e processo criminal. O nosso entrevistado é o juiz Tiago Colnago Cabral, da Terceira Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte. Doutor Tiago, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito do aperfeiçoamento desse instrumento, que foi muito polêmico, foi muito contestado em alguns casos também, e a respeito de considerar ou não uma delação sem provas materiais. Essa é a segunda questão mais difícil no que diz respeito à realidade brasileira das colaborações premiadas. A primeira diz respeito ao limite da proposta e a segunda é essa, como valorar aquela declaração. É evidente que o sujeito que é colaborador, ele presta uma informação, mas ele tem algum interesse naquele resultado. Do contrário, não seria colaborador. Da sua própria pena, né? Sim. Culpabilidade. Isso toca diretamente a ele. Nesse contexto, os acordos de colaboração premiada, e nesse sentido várias são as recomendações do Ministério Público aos seus membros, são sempre no sentido de que os acordos de colaboração dependam de elementos que os ratifiquem, o que nós chamamos de elementos externos de ratificação. Daí porque é muito comum se ouvir na mídia uma colocação de um defensor dizendo que foi feito um acordo sem nenhuma prova, e, de outro lado, é muito comum se ouvir membro do Ministério Público apontando que aquela colaboração está fundada, está baseada em outros tantos elementos. Nós podemos citar, por exemplo, gravações que muitas vezes são feitas pelo colaborador, referências ao colaborador de locais onde reuniões foram feitas, de transporte de valores, né? Esse conjunto de ferramentas serve para dar sustentação ao acordo de colaboração. Fato é que o juiz, no momento da homologação do acordo, ele não avalia isso. Ele não avalia o valor daquela prova. Ele simplesmente entende que aquele pacto, aquele acordo havido entre o colaborador e o titular da ação penal está regular. Nos outros processos, em que cada um dos delatados vai ser julgado, o juiz da causa terá que avaliar, frente a todas as outras provas, qual é o valor, qual é a veracidade daquela colaboração. Mas aí o acordo feito pelo delator e o titular da ação penal, no caso o Ministério Público, talvez ou a Polícia Federal, a Polícia Civil, ficam em descumprimento, já que o juiz, se ele não abraçar aquele mesmo acordo, daquele benefício foi concedido. Exatamente. Essa é uma outra questão que toca muito a defesa do colaborador. A preocupação em se fazer um acordo... Ele corre o risco, então. E assegurar que o juiz reconheça a validade daquele acordo. O critério que a lei estabelece para que o juiz reconheça a validade do acordo é que o acordo seja eficiente ao que se propõe. Então, aquele colaborador que se propõe a indicar uma organização criminosa vinculada à corrupção ou a roubo de carga, ele tem que se preocupar em trazer elementos que assegurem que tudo que ele diz seja reconhecido pelo juiz. Mas esse é um critério subjetivo, de Exatamente. Fixar a pena e o benefício, porque já vi casos de delatores que ganharam uma redução de pena e até mesmo perdão judicial. Sim. Pode chegar a esse ponto. Depende do que ele contar, do que ele apresentar de provas. Depende da eficiência do que ele contar. O que seria eficiência nesse caso? No sentido de possibilitar uma maior persecução penal. Ele tem que trazer elementos que possibilitem que o maior número de situações criminosas seja reconhecida, processada e julgada. Quanto maior esse número, maior a eficiência. Então, uma colaboração com a justiça nesse sentido de desvendar, desbaratar uma quadrilha que realmente esteja causando uma grande lesão, prejuízo, né? Exatamente. Nesse cenário, ele vai sempre trazendo outras pessoas. Então, ele colabora e vai trazendo outros elementos que vão aumentando as investigações sempre. Nesse processo, além da delação premiada, surgiu também o acordo de leniência. Isso seria delação para pessoa jurídica? O acordo de leniência, na verdade, ele é uma ferramenta que o Ministério da Justiça usa para possibilitar que a pessoa jurídica que pode ser penalizada sob aspecto do CAD, por exemplo, reconheça os ilícitos que ela praticou
e entre numa situação de conformidade legal, ou seja, ela mude os métodos de atuação daquela empresa. E qual é a diferença entre uma coisa e outra? A diferença é que, no que diz respeito à colaboração premiada, nós estamos falando basicamente do aspecto criminal de um cidadão. No aspecto do acordo de leniência, nós estamos falando das repercussões de sanção, é verdade, mas administrativas de uma empresa. Envolve a empresa aí, é uma preocupação também com a sua saúde financeira, com o seu futuro, né? No que diz respeito às empresas e o acordo de leniência, a gente tem sempre que lembrar que um dogma da Constituição brasileira é o princípio da preservação da empresa. Ele é estabelecido na ordem do direito econômico na Constituição Federal, ou seja, é sempre mais importante socialmente, óbvio, sancionar as condutas ilícitas, mas manter a empresa ativa, tendo em vista todos os benefícios sociais da atividade empresarial. Muito bem, eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que agora o senhor fizesse para a gente a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor, que o senhor trouxe para nós. Eu trouxe, aproveitando o tema que é o tema do debate, o livro do Vinícius Vasconcelos, cujo título é Colaboração Premiada. O Vinícius é um valoroso professor, muito qualificado acadêmico e que tem certamente uma das melhores produções nacionais sobre o tema. Uma boa indicação. Doutor Tiago, voltando ao nosso tema aqui da delação premiada, falar de delação, ao mesmo tempo, a gente está falando de Operação Lava Jato, que é a mais bem-sucedida, a mais conhecida aí. Qual é o momento dessa operação, nesse momento, no país? O aspecto processual da Operação Lava Jato, me parece que ela, tendo em vista o emprego das colaborações, ela assume um tamanho inimaginável, né? Porque cada colaborador indica outros ilícitos, cada autor daqueles ilícitos indica outros ilícitos numa colaboração, o que permite certamente um espraiamento dessa operação por todo o país. Isso já foi muito percebido. Anteriormente era uma operação meio que centralizada em São Paulo, Brasília, depois ela já começou a alcançar o Nordeste, outros estados, e nesse sentido meio que a colaboração contribui para que a gente perca um limite de atuação, o que é próprio do crime organizado. Sim. E ela chega a atrapalhar a investigação, porque na medida que há uma delação, facilita o trabalho de quem está investigando, de ter que buscar mais provas, buscar mais investigação. Na verdade, a colaboração, ela traz um outro caminho, ela abre novas oportunidades. Então, feita a colaboração no curso da Lava Jato ou de qualquer outra operação policial, você passa a ter outros vieses de atuação. Por isso a Lava Jato se divide em tantas fases. Porque a cada colaboração surgem novos fatos, novos elementos de prova, e à medida que os novos fatos vão sendo investigados, os anteriores acabam sendo objeto de uma ação penal que já caminha para julgamento. E é irreversível e representa um aperfeiçoamento também do judiciário. Sem dúvida, a Operação Lava Jato, ela retrata uma evolução da sociedade como um todo, e não apenas do judiciário. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com o juiz Tiago Colnago Cabral, da terceira vara de Tóquio da Comarca de Belo Horizonte, e discutimos aí sobre a delação premiada enquanto instrumento de investigação criminal, também processual aí, e sobre seus efeitos, limites e critérios adotados aí pelo judiciário. Doutor Tiago, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. O prazer é todo meu sempre. Muito obrigado. Ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amarges.com.br. Obrigado e até a próxima.